Então, crianças, a aula de hoje, ela vai tratar, a gente estava falando de ecologia, né? Como é que os organismos interagem na natureza. A aula de hoje vai tratar de um grande assunto na ecologia, que é a evolução. E para falar de evolução, a gente tem que falar das teorias de evolução. A primeira pergunta que a gente poderia ter é: o que é evolução? Evolução é a forma com que os organismos eles se modificam ao longo do tempo e, ao se modificarem, podem ou não ficar mais adaptados ao ambiente onde vivem. Hoje em dia, crianças, existe uma única teoria de evolução aceita, que é a teoria proposta por um grande cientista chamado Darwin. Essa teoria é chamada de seleção natural e também pode ser chamada, né, referenciada como darwinismo. Já vou falar dela. Antes, eu queria falar para vocês de uma outra teoria que precedeu essa de Darwin, ou seja, veio antes dessa teoria de Darwin, que foi chamada hoje em dia é chamada de lamarckismo, porque foi proposta por esse cientista chamado Lamarck. Crianças, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que a teoria proposta por Lamarck, ela não funciona. É uma teoria, ele propôs, achou, né, como é que a gente propõe uma teoria? A gente pensa como é que a coisa vai acontecer, a gente escreve aquilo e depois testa para ver se aquilo que a gente pensou que ia acontecer é verdade ou não. Lamarck fez isso, como qualquer cientista, ele falou assim, como é que eu poderia pensar que ocorre a modificação dos organismos? Como é que ocorreria essa evolução dos organismos? Aí Lamarck foi lá escrever a teoria dele. Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre a teoria de Lamarck é que é uma teoria que não funciona. Ele propôs uma teoria, mas, na prática, essa teoria de Lamarck não explica como os organismos se modificam ao longo do tempo. A teoria que explica, de fato, é a teoria de Darwin. Aí você pode perguntar para mim, atenção nisso aqui, criança. Aí você pode perguntar para mim, Inácio, mas então por que você está gastando esse tempo de aula para me explicar uma teoria que não funciona? Dois motivos. Primeiro, pela questão histórica da coisa. A teoria de Lamarck veio antes da de Darwin. Então, eu tenho que contar essa história da ciência para vocês, para mostrar para vocês como é que uma teoria pode ser mal formulada e como é que a gente resolve isso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que o IFE, na prova do IFE, o IFE sabe como é que vocês são ensinados na escola essas teorias. E o IFE se vale muito disso. O IFE constrói questões sobre evolução para fazer vocês confundirem essas duas teorias, a teoria de Lamarck com a teoria de Darwin. Embora de Lamarck não funciona, o IFE sabe que vocês aprendem isso na escola e escrevem as questões para a coisa ficar bem confusa, para que vocês possam cair no erro ali por causa disso. Então, a gente tem que aprender a teoria de Lamarck por esses dois motivos, pela questão histórica e porque o IFE cobra ela, nessa comparação com a de Darwin, e também a teoria de Darwin. Tá? Então, vamos falar da teoria de Lamarck? A teoria de Lamarck, ela é embasada, crianças, em duas leis. Lamarck, para explicar a modificação dos organismos, ele propôs duas leis. A primeira lei seria a lei do uso e desuso. Lamarck explicava que as espécies elas se modificavam por conta de mudanças no seu comportamento e que isso causaria uma mudança das espécies. E depois Lamarck também explicava que essa mudança que as espécies tinham por causa do seu comportamento seria transmitida de pai para filhos na sua segunda lei, chamada lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Então, vamos colocar essas duas leis aqui em prática, tanto a lei do uso e desuso, quanto a lei dos caracteres adquiridos. Essa figurinha aqui da girafa, a figurinha é um clássico. Todo livro de evolução vai aparecer essa figurinha e pode aparecer na prova do IF também. O que eu estou vendo aqui, criança? Estou vendo uma girafa baixinha que está tentando comer as folhas dessa árvore. Só que ela é muito baixinha, ela não alcança essas folhas. Para Lamarck,
essa girafa, ao tentar cada vez mais chegar perto dessas folhas para ingerir as folhas e se alimentar, ou seja, ao mudar o seu comportamento e tentar forçar o pescoço cada vez mais para chegar perto da folha, o pescoço dela aumentaria de tamanho. Aqui, ó, já aumentou um pouquinho. Se ela forçasse um pouquinho mais, por conta desse comportamento dela, ela aumentaria ainda mais de tamanho e finalmente conseguiria comer as folhinhas. Aí Lamarck falava isso. Então aqui, ó, a gente está usando a lei do uso e desuso. A girafa está cada vez mais mudando o comportamento, tentando alcançar as folhas altas, esticando o pescoço, e isso faria o pescoço dela crescer. Essa é a lei do uso e desuso. Aí Lamarck não parava aí, ele falava, olha, agora que essa girafa já se esforçou bastante e o pescoço está grande, se essa girafa aqui tiver um filhotinho, esse filhotinho vai herdar essas características da mãe, ou seja, vai nascer já de pescoço longo. Ou seja, os descendentes, está escrito aqui, ó, nasceriam com as características dos pais. Crianças, não precisa ser nenhum gênio, hoje em dia, isso está muito claro para a gente, para saber que essa teoria não é verdade. Por exemplo, eu estou aqui, estou no meu quarto. Eu estou olhando para o meu teto. Se eu esforçar, eu quero alcançar o teto do meu quarto com a minha cabeça. Se eu ficar me esforçando aqui com o meu pescoço para chegar perto do teto, é claro que eu não vou chegar. Então, a teoria de Lamarck, ela não funciona na prática. Ele pensou que era dessa forma e quando foi analisado muitos anos depois, viu, não, acho que Lamarck estava errado. A teoria de Lamarck só funciona para os músculos. Ou seja, se eu for numa academia, malho, meu músculo vai crescer realmente. Mas só o músculo, dentre os tecidos do corpo, responde dessa forma. Nenhuma outra modificação no nosso corpo responde dessa forma. E outra, mesmo que eu vá numa academia, malho, fique com um músculo grande, se eu tiver um filho, esse filho não vai nascer tão bem forte, porque essa característica ela não vai ser passada para ele. As únicas características que são passadas para os filhos são aquelas que estão registradas, ó, as características que passam para os filhos são as que estão nas células reprodutoras. No caso dos seres humanos, as células reprodutoras são o espermatozoide no homem e o óvulo na mulher. Os mamíferos, de forma geral, a girafa inclusa, boi, vaca, cachorro, gato, somente as características que estão ali nas células reprodutoras é que são passadas para frente. Então, por exemplo, deixa eu dar mais um exemplo aqui do furo da teoria de Lamarck. Na China, crianças, existe uma tradição em que mulheres que têm pé pequeno são achadas mais atraentes e são cobiçadas pelos homens. E é muito comum na China, por causa disso, é que mulheres, quando nasce uma menininha, desde muito cedo, ela utiliza um sapatinho de ferro para que o pé não cresça, conforme ela envelheça, e ela ter esse pé menor aí. Mas para pensar. Se essa menina que usou sapatinho de ferro durante a vida toda e tem um pé pequeno, se ela tiver uma filha, a filha vai nascer com um pé pequeno? Claro que não, porque a modificação que ela fez no corpo dela não atingiu a célula reprodutora dela. É a mesma ideia de, se eu fizer uma tatuagem, ou seja, fiz uma modificação no meu corpo, meu filho vai nascer com essa tatuagem? Claro que não. Foi uma modificação que eu fiz no meu corpo externo. Então, esse raciocínio de Lamarck de transmissão das características adquiridas está mais ou menos por aí. Então, a gente vê que, de fato, não funciona. Tem muitos furos na teoria de Lamarck. Tá? Vou dar mais um exemplo. Na lei do uso e desuso, Lamarck utilizaria essa lei aí do uso e desuso para explicar, por exemplo, por que a cobra, hoje em dia, não tem seus membros. A cobra, a gente sabe disso por conta do estudo dos fósseis, a cobra, no passado, ela tinha membros. Hoje em dia, ela não tem. Ela simplesmente rasteja. Lamarck explicaria esse fato mais ou menos pelo seguinte. Ela, a cobra, tinha os membros e começou a rastejar. Houve essa mudança de comportamento na cobra para rastejar, porque ela via que ela era mais veloz,
que ela conseguia escapar dos predadores de forma mais fácil, então ela começou a rastejar, ou seja, por uma mudança de comportamento. E porque começou a rastejar, os membros dela começaram a atrofiar porque não estavam sendo usados. Passou-se tanto tempo que eles atrofiaram tanto a ponto que desapareceram. Lamarck explicaria dessa forma a mudança da cobra, que tinha um membro e hoje não tem mais. Então, novamente, se eu não usar meu braço vai desaparecer, isso não faz sentido. Entenderam, criança? Então, mas, embora eu esteja explicando aqui, deixando claro que a teoria de Lamarck ela não funciona, a gente tem que ter muita atenção como é que o if cobra isso. O if, na prova dele, ele pode misturar palavras, ele pode escrever as coisas de uma forma que isso pode ficar confuso para a gente. Então, a gente tem que ter muita clareza exatamente no que ele disse. Tá? Então, essa aqui é a teoria de Lamarck. Vamos dar uma olhada agora na teoria que, de Pessoal, fato... você pode repetir, por favor, porque passou uma moto amiga aqui na minha rua. Repetiu o quê, meu anjo? Fala comigo. A última coisa que o senhor falou. Não, eu estava só comentando de que a gente tem que ficar muito atento para como que o if escreve na prova do if, escreve essas questões sobre evolução, porque uma palavrinha ali colocada diferente vai fazer a gente se confundir. Estava chamando apenas atenção para isso, tá bom? Então, ó, essa Tá bom, era a obrigada. teoria de Lamarck. Vamos dar uma olhada agora na teoria de Darwin. A teoria de Darwin é a que funciona, é a teoria vigente que explica as modificações dos organismos, e ela é chamada de darwinismo, porque, né, foi idealizado por Darwin, ou também ela é chamada de seleção natural. Então, na prova do IEF, o nomezinho que vai aparecer é esse aqui. Darwin explicava as modificações dos organismos vivos baseando em duas coisas. Primeira, uma coisa que Lamarck não tinha chamado a atenção e que Darwin muito inteligentemente chamou a atenção foi com relação à variabilidade individual. Darwin percebeu que existiam pequenas diferenças entre indivíduos de uma mesma espécie e que essas pequenas diferenças poderiam trazer vantagens para alguns indivíduos daquela população e desvantagem para outros. Essa sacada de que... Ou seja, uma relação desarmônica. Não chega a ser desarmônica, não, Ian. O que ele estava apenas querendo dizer é assim, por exemplo, se a gente estivesse, todos nós aqui, dentro de uma sala de aula, de fato, presencial, eu falaria assim, gente, vamos ficar de pé? Aí todo mundo ficaria de pé. Aí eu falo assim, vamos olhar agora para o lado, vamos ver se todo mundo aqui tem a mesma altura. A gente vê que ia ter gente muito alta, muito baixa, gente que está na média, gente que está um pouquinho ou abaixo da média. Não é exatamente uma desarmonia, não é isso. É apenas essa variação individual. Tem gente que vai ser um pouquinho mais alta que a média, um pouquinho mais baixa que a média. Tem gente que é muito mais alta que a média, muito mais baixa que a média. Isso são variações individuais. Lamarck não tinha sacado isso. Mas Darwin chamou atenção para isso. Tanto que aqui nesse exemplo, ó, eu estou usando o mesmo exemplo da girafa para explicar a teoria de Darwin, só que agora do ponto de vista de Darwin. No Lamarck, o que eu tinha? Eu tinha uma girafa. Essa uma girafa mudava o seu comportamento, esforçava o pescoço crescia. Abre aspas. Aqui no de Darwin, não, eu tenho, ó, olha aqui, várias girafas. E umas dessas girafas são mais baixas, outras são a média, e outras são muito mais altas. Ou seja, o Darwin está chamando atenção aqui para essa variabilidade individual. E essa variabilidade individual pode fazer com que alguns organismos sejam favorecidos tanto na sobrevivência quanto na reprodução em relação aos outros que não têm essas características, essas pequenas diferenças de características. Junta isso, ou seja, junta a variabilidade individual ao fato de que na natureza você tem recursos limitados, ou seja, não tem comida para todos os animais, não tem água para todos os animais, isso vai fazer com que apenas esses indivíduos que já nasceram, já possuem essas características vantajosas, sobrevivam
enquanto que os outros indivíduos que não têm essas características vantajosas morram. E a isso, Darwin deu o nome de seleção natural. Ó, por isso, ó, só sobrevivem e se reproduzem os indivíduos mais adaptados a determinado ambiente. Repara aqui, ó, que eu grifei a determinado ambiente. Às vezes, um indivíduo que é adaptado a um ambiente que eu estou falando não é adaptado a outro ambiente. Então, essa ideia de seleção natural ela é relativa. Às vezes, um indivíduo em um ambiente está muito bom, ele tem ali naquele ambiente as características para sobreviver, enquanto que em outro ambiente ele não tem, pelo contrário, ele vai morrer. Um exemplo muito bruto, muito grotesco aqui para dar para vocês. Nós, seres humanos, somos adaptados para viver no ambiente terrestre. Aqui a gente está bem, reproduz, sobrevive, temos consciência, capacidade de planejamento, está ótimo. Agora, no ambiente aquático, a gente morreria, porque nós não temos guelras para respirar embaixo d'água. Então, estamos muito bem adaptados ao ambiente terrestre, mas não estamos adaptados ao ambiente aquático. Então, Darwin levava isso em consideração também. Ó, vamos olhar aqui para o esquema. Ó, ele falava, ó, os ancestrais das girafas, ele tinha pequena variação no tamanho do pescoço. E a girafa de pescoço mais longo, essa daqui, ó, conseguia alimento no alto, enquanto que as outras, ó, não sobreviviam. Por quê? Porque elas não tinham altura suficiente para alcançar esse alimento, a folha da árvore que era muito alta. E essa girafinha aqui que se alimentou, ela, por ter se alimentado, por ter sobrevivido, é ela que vai reproduzir. Essas duas aqui que morreram, que eram baixinhas, elas não vão se reproduzir, elas são mortas. E essa girafinha aqui, ó, que se reproduz, vai, obviamente, produzir descendentes que herdam as características desse indivíduo mais ajustado, desse pai girafa, que estava mais ajustado ao ambiente, dando origem a indivíduos com as mesmas características. Então, se eu tivesse que falar qual a grande diferença entre as teorias de Darwin e de Lamarck, Darwin levava em consideração que você tem pequenas diferenças dentro de uma população. Aqui o meu exemplo, a população é de girafas, mas eu poderia pensar em qualquer outro organismo. E essas pequenas diferenças são, atenção, porque eu vou falar agora, selecionadas pela natureza. O que eu quero dizer com isso? A natureza ela vai colocar algum obstáculo ali para a sobrevivência daqueles organismos e quem tiver nascido com essas características que possibilitem ultrapassar esses obstáculos, sobrevivem, se reproduzem, dão origem a indivíduos com características semelhantes. Enquanto que quem não sobrevive ao obstáculo vai morrer e não vai gerar indivíduo. Fala, Ian. Então quer dizer que vamos, tipo, porque onde as Áfricas normalmente aparecem são lugares onde as folhas que elas comem são altas. Por isso que as mais altas sobrevivem no caso. Agora, se colocar essas mesmas girafas em um local onde as folhas são menores, poderia haver um novo local, uma nova população de girafas com pescoço Isso, pequeno. entendi seu raciocínio perfeitamente. Exatamente, Ian. Se essas girafas tivessem evoluído num local em que as árvores fossem baixas, ou seja, o alimento ali estaria disponível já em alturas pequenas, se elas tivessem evoluído nesse local, certamente elas teriam hoje características muito diferentes. Concordo com você. Aí você falou assim, Inácio, se eu pegar uma girafa agora e colocar ela nesse local, ela vai evoluir e vai ficar com o pescoço pequeno? Vai, mas a gente não vai ver isso no nosso tempo de vida. Isso demoraria milhares de anos. O processo de evolução é um processo muito lento. Então, elas se modificariam? Com certeza. Só que demora muito tempo. E a gente acaba não observando isso. Aí você fala assim, Inácio, mas então como é que você sabe? Como é que Darwin sabia, nesse exemplo aqui, que a girafa ela tinha anteriormente o pescoço pequeno? Por causa do registro fóssil. Quando a gente pega um solo, né, terra, e vai cavando aquilo, lá embaixo a gente pode achar esqueletos, restos
vestígios de animais que já morreram. E aí, comparar os de hoje em dia com aqueles do passado nos dá essa noção de como que eles se modificaram ao longo do tempo. Os fósseis são nossos amigos para entender a evolução. Entendeu, Ian? Então no futuro poderia ter girafas com pescoço pequenos e no futuro eles poderiam ver nossas girafas como eram hoje em dia e perguntar como elas poderiam ter esse pescoço grande. E hoje elas têm pescoço E pequeno. E usar concordo com tudo que esse você está modelo. falando, se elas, como é que fala? Se elas fossem transportadas para um local aonde as árvores fossem muito baixas. Se isso acontecesse e essas árvores mantessem essa altura baixa, concordo com o que você falou. Kátia colocou aqui, ele achou os esqueletos das girafas com pescoço curto? Não foi ele. Ele observou essas girafas e propôs a teoria. Foram muitos depois que a gente foi escavando, né? Esse estudo da arqueologia, ele é mais recente e foi se achando esse tipo de coisa, tá, Kátia? Meu nome é Ana. Ué, linda, mas tá a Kátia no nome, hein? Então vamos modificar esse nome aí, tá bom? Ok. Então, ó, aqui detalhamentos genéticos, ó. A variação individual, eu sei que isso existe. A gente olha para os nossos amigos e diz, um é um pouquinho mais alto, um é um pouquinho mais baixo. A gente sabe que isso existe. Mas, do ponto de vista genético, ó, detalhe genético, a variação individual é resultado de mutações que se acumulam nos indivíduos, que é a fonte de variação deles, e também resultado da mistura de características que ocorrem durante a reprodução. Temos duas fontes aí, ó, de variação genética. A primeira fonte, ela é primária, a mutação ela acontece em qualquer pessoa, acontece aleatoriamente em qualquer pessoa e pode gerar, esse acúmulo de mutações pode gerar essa tal da variação entre indivíduos de uma mesma espécie. Não só isso, a gente também pode ter variação entre. Desculpe, entre não. A gente pode também ter variação durante a reprodução, quando as características do pai e da mãe são misturadas para produzir um novo organismo. Tá? Ok. Então vamos continuar aqui, ó. Alguns exemplos de adaptações, crianças. Isso tudo aqui, ó, baseado na teoria de Darwin. Por que os coelhinhos têm orelhas longas? Porque eles conseguem perceber o som dessa forma. As orelhas desses coelhinhos nem sempre foram longas, mas provavelmente, ao longo do seu processo evolutivo, as orelhas longas possibilitaram ele perceber a aproximação de predadores. E aí, coelhinhos com orelhas longas sobreviviam mais do que coelhinhos com orelhas curtas, até que hoje em dia nós temos os coelhos de como eles são, né? Como a gente observa eles. Os tamanduás, ó, outro exemplo de adaptação aqui, ó, eles têm a língua comprida. Por quê? Porque com essa língua comprida, eles conseguem pegar os animais no chão, formigas, por exemplo, e se alimentar delas. Ao longo do processo de evolução do tamanduá, provavelmente a gente teve tamanduá de língua curta ou de língua longa. Como de língua longa conseguia se alimentar melhor do que o de língua curta, ele sobreviveu mais, se reproduziu mais, e esse de língua curta foi desaparecendo. A mãe da lua, que é esse bichinho, essa ave aqui, ó, ela tem uma pelagem que é muito semelhante a tronco de árvores. Ao longo da evolução dessa ave, a mãe da lua, provavelmente a gente tinha indivíduos mais coloridos e outros mais camuflados. Como os mais camuflados evitavam os predadores melhor do que os indivíduos coloridos, esses foram morrendo e só sobraram os camuflados, até que hoje a gente só vê os camuflados. Então, todas essas características, todos esses exemplos de adaptação aqui que eu estou colocando para vocês, que hoje a gente entende que é o padrão, é o que a gente observa de fato, a gente pode colocar isso em perspectiva na luz da evolução e entender por que as coisas são assim e como é que eles chegaram nessa característica. Tudo pensando na variabilidade individual, na competição, ou seja, nesse fato de que existem recursos limitados na natureza, então apenas aquele indivíduo mais adaptado vai sobreviver, enquanto que o outro não. E Ian levantou a mão, mas outra pessoa tinha levantado a mão antes também para perguntar. A criança que eu estava falando aqui, ó. Quem levantou a mão antes do Ian? Pode falar.
Ninguém? Fala então, Ian, fazendo favor. Essa seleção natural também aconteceu com seres humanos, certo? Tipo, os seres humanos mais inteligentes foram sobrevivendo enquanto os que não usavam tanta capacidade intelectual morriam, tipo, para caçar, ou até mesmo Olha mais só, fortes também, atenção, você os mais acabou de fortes. falar a teoria de Lamarck, sem querer. Porque você falou assim, ó, o ser humano que usava mais a inteligência sobreviveu, enquanto que o ser humano que não usava a inteligência morreu. Isso é a teoria de Lamarck. Por que eu sei que é a teoria de Lamarck, nesse seu exemplo? Porque você está falando de uma mudança de comportamento. Como se um único indivíduo tivesse mudado seu comportamento para utilizar mais a inteligência e por isso sobreviveu. Ah, tá. Como é que eu explicaria isso na luz do Darwin, da seleção natural? Eu falaria assim: ó, eu tenho dois indivíduos. Um nasceu com essa característica de maior cognição, maior capacidade de pensamento, planejamento, e o outro não nasceu assim. Esse que consegue planejar melhor, pensar melhor, sobreviveu, enquanto que esse morreu. E hoje em dia a gente só tem desse tipo. O outro tipo a gente não vê mais, porque ao longo do processo de evolução ele foi desaparecendo. Entendeu? Por isso que eu falei que tem que ter muito cuidado na hora de formar as Entendi. frases, porque facilmente a gente desvia dessa teoria de Darwin e vai para a teoria de Lamarck. Tá bom? Outra pessoa levantou a mão, criança, que eu me perdi aqui. Pode falar, eu não sei quem levantou a mão. Alguém quer falar? Então vou continuar aqui, ó. Se quiser falar, só falar comigo aqui que eu paro, tá? Deixa eu dar mais exemplos para vocês, ó. Mais exemplos de adaptação. O ursinho aqui, ó. O ursinho marrom, que é esse ursinho que sobrevive em temperaturas muito baixas. Ele tem uma pelagem muito densa. Novamente, sob a luz da evolução. Como é que ele conseguiu essa pelagem densa? Os ancestrais dele provavelmente tinham de vários tipos, né? Tinha ursinho que tinha pouco pelo, pelo médio, muito pelo. E o que acontecia? Os que tinham pouco pelo, ou pelo médio, morriam muito mais do que esses que tinham essa pelagem densa. Porque quem tinha pelagem densa sobrevivia melhor ao frio e, por sobreviver, também se reproduzia. Ao longo do tempo, esses foram morrendo, esses que tinham pelagem diferente foram morrendo, e só sobreviveu esse indivíduo com a pelagem muito densa, de tal forma que hoje a gente só observa indivíduos de pelagem densa. O pica-pau, por exemplo, que tem, ó, olha quanta característica que ele tem. Ele tem um crânio resistente que faz ele suportar a força do golpe que ele mesmo dá na madeira, músculo do pescoço muito desenvolvido para dar o golpe na madeira. Ele tem o bico forte para permitir tirar lascas de madeira e apanhar os insetos que estão dentro da madeira, é a fonte de alimento dele. Uma língua rígida, permitindo a captura de insetos. O final de espinha, da espinha dele, né? A espinha dorsal é curvado, ó, aqui, ó, fazendo com que essas penas atuem como um apoio dele na árvore. Olha quantas características o pica-pau tem para poder fazer o que faz. Cada uma dessas características foram evoluindo juntos, até que no fim das contas a gente tem o pica-pau de hoje. Provavelmente o ancestral do pica-pau não tinha um músculo do pescoço tão forte, um bico tão afiado, uma língua tão rígida para capturar os insetos. E estes ancestrais foram morrendo ao longo do tempo, de tal forma que só sobreviveu este pica-pau mais adaptado ao ambiente, que tem todas essas características aqui do slide. Mais um exemplo. As aves migratórias, crianças, olha elas aqui, ó. Elas têm uma grande reserva de gordura, reserva de lipídios no corpo dela, para que ela possa utilizar essa energia armazenada na gordura para fazer os tais voos de migração, em que elas ficam muito tempo no ar. Precisam dessa reserva de lipídio para poder voar por tanto tempo. Então, exemplo de adaptação, nossa, eu vou ter aqui ó, a dessa para dar para vocês, mas esses seriam alguns que eu interpretei todos eles para vocês na luz da teoria de Darwin. Vamos dar um exemplo nessa vamos testar esse nosso conhecimento nessa questão aqui. Vou ler com vocês. É sobre as teorias de evolução e eu tenho 3 afirmativos aqui, ó, para eu colocar verdadeiro ou falso. Então vamos ler comigo. Lamarck, desculpe, afirmou
que os seres vivos descendem de ancestrais comuns. Sustentou que o caminho da progressão é guiado pelo ambiente e que um ambiente em mudança altera as necessidades do organismo, ao que o organismo responde mudando seu comportamento e, consequentemente, usando mais uns órgãos do que outros. Vocês acham que eu vou pôr aqui verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Crianças, Verdadeiro. verdadeiro. Deixa eu chamar a atenção para uma coisa aqui. Olha que pegadinha. Eu já ensinei para vocês que a teoria de Lamarck ela não funciona. Mas isso não significa que toda questão que eu estiver falando de Lamarck ela vai ser falsa. É a mesma coisa que eu falar assim, ó, a Terra é quadrada? Muito polêmico. A Terra é quadrada? Não, a Terra não é quadrada. Agora, uma outra coisa é falar assim, olha, o Joãozinho disse e acredita que a Terra é quadrada. Se o Joãozinho de fato disse, de fato acredita nisso, essa é uma afirmativa verdadeira. Então, aqui, ó, é a mesma coisa. A teoria de Lamarck funciona? Não. Mas Lamarck disse isso aqui que está na alternativa? Lamarck disse isso. Ele acreditava nisso que está na alternativa, o que não significa que a teoria dele funciona. Então, olha essa... Qual é a palavra? Esse detalhe. Não caiam nesse detalhe, tá? Verdadeiro. Vamos ver a segunda. Darwin afirmou que as formas de vida surgiam a partir da matéria inanimada, por geração espontânea, e progridem em direção a maior complexidade através de poderes conferidos pelo Supremo Autor de todas as coisas. Vocês acham que isso aqui é verdade? Não. Não, 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 não. Não. Não, essa afirmativa Não. aqui está falando de evolução sob um ponto de vista religioso, o que não era a teoria de Darwin. A teoria de Darwin era muito pelo lado contrário. Darwin queria explicar que os organismos evoluíam de forma isolada de qualquer, abre aspas, poder divino, poder maior. Então, falso. Último. A origem das espécies de Darwin, isso aqui é o livro que ele escreveu, tá, crianças? Para explicar a teoria de seleção natural dele, tá? A origem das espécies de Darwin contém duas teses básicas. Primeira, que os organismos descendem com modificações a partir dos ancestrais comuns e que o principal agente de modificação é a seleção natural sobre a variação individual. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Certo. Verdadeiro. 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 Então, ficamos o quê? Com a 1 e com a 3, né? Letra B. Vou contar uma história para vocês. Ô, professor, Fala. posso fazer uma pergunta? Se, Claro. como a seleção natural, ela pode evitar que um certo indivíduo nasça, por exemplo, uma girafa de pescoço pequeno, ela não vai mais nascer hoje ou ela pode nascer, mas vai acabar morrendo? Entendi essa pergunta. Olha só. As girafas, isso eu estou falando para girafas, mas pode pensar em qualquer outro organismo. As girafas, elas já passaram por um processo evolutivo tão longo que esses genes, esse DNA que causa pescoço curto, não existe mais na população de girafas. Então, hoje em dia, diria, quase impossível que nascesse uma girafa assim. Entendeu? Se a gente estivesse falando já antes, num passado mais remoto, alguns 100, 50 mil anos atrás, o gene, essa característica, esse DNA que causa esse pescoço curto, ele ainda existiria na população de girafas e ainda a gente conseguiria ver o nascimento de uma girafa de pescoço curto. Hoje em dia, não. Muito improvável, diria impossível. Entendeu? Então, quando eu digo assim, que os indivíduos, no caso da girafa, né? Quando eu digo assim, as girafas de pescoço curto foram desaparecendo, eu quero dizer implicitamente também que o registro dessa característica no DNA das girafas também foi perdido, de tal forma que ele não ocorre mais hoje em dia. Entendeu? Mas o que eu ia contar? Eu ia contar que... que Darwin, todo mundo acha que Darwin era ateu, porque, né, a teoria de Darwin, de evolução, o darwinismo, a seleção natural,
não envolve nenhuma força divina, como a gente acabou de ver aqui na questão. Na verdade, Darwin era muito católico, ele era muito religioso. E ele fez a teoria de seleção natural justamente para eximir Deus de qualquer característica ruim que possa aparecer tanto em seres humanos quanto em organismos no geral. Ele falou assim, não, Deus não é responsável por nada disso. Deus criou a evolução, e a evolução, essa força natural, a seleção natural, é que altera as características dos organismos. Olha que interessante, hein? Então ele criou uma teoria, a teoria de seleção natural, não porque ele não acreditava em Deus, mas porque ele não queria responsabilizar Deus pelas características que eventualmente aparecem e são danosas em seres humanos e nos organismos no geral. Interessante, né? Todo mundo acha que ele é ateu, mas ele não era ateu. Com licença, professor. Então, ele queria. A teoria dele era, tipo, Deus fez os animais e colocou eles na Terra, mas não é ele que está fazendo com que os animais morram para que outros sobrevivessem. E sim uma força que ele Não, ele criou nem e que está falava isso, fazendo não. Ele isso. falava que Deus criou a possibilidade dessa seleção natural e que a seleção natural seria responsável tanto pela evolução dos organismos, quanto também pelo surgimento de novas espécies, que é um assunto que a gente vai ver na nossa próxima aula. Tá Ah, bom? sim, sim. Tá ótimo. Crianças, então, por hoje é só. Próxima aula eu falo mais com vocês, a gente continua esse assunto, a gente faz mais atividades e fala um pouco mais de evolução, porque eu ainda tenho muito para falar desse tópico, tá bom? Beijo. Tchau, professor. Até a Então, próxima professor, até aula. semana que vem. Tchau, tchau, professor. Até Até semana que vem. professor. Tchau, tchau. Lava a mão, hein, crianças? Lava a mão, toma Valeu, banho. professor. Você também, professor. Professor. Como assim eu também? Eu tomo banho, eu lavo minha